Eu sou o Luiz Aires e estou aqui para dar continuidade ao resumo do livro A Mente Moralista. Vamos dar início à parte 3, a moralidade agrega e cega, e ao capítulo 1, por que tendemos a formar grupos. A natureza humana, ela resulta de um processo de seleção natural multinível, ou seja, em diversos níveis. No caso especificamente estaremos falando em 2 níveis. Indivíduos competem com indivíduos, grupos competindo com grupos. E essa competição ela vai favorecer aqueles grupos mais estruturados, mais organizados, aonde os seus membros cooperam uns com os outros e aonde os seus membros trabalham em prol do grupo. Esse processo de seleção natural multinível impulsionou na natureza humana 2 sentimentos, o egoísmo e a abnegação. O egoísmo naquele sentido de, enquanto indivíduo, o ser humano ele busca aquilo que interessa a ele, independente do benefício para os demais. Ele está preocupado com ele. A abnegação é quando ele participa de um grupo, ou seja, ele na verdade vai começar a ficar atento para o que beneficia o grupo. Ele vai se desconectar dos seus interesses pessoais e vai trabalhar em prol do grupo. E foram responsáveis pelo desenvolvimento das habilidades de grupo, em outras palavras, os fatores que levaram a natureza humana a trabalhar em grupo foram essencialmente 3. E são eles: o instinto social, a reciprocidade e a imagem. O instinto social ele decorre de uma série de razões. Os solitários eles são mais vulneráveis à ação dos predadores do que os seus irmãos gregários, que recebem proteção dos grupos. Mas não é só isso. O homem não nasceu para viver sozinho, ele nasceu para compartilhar, para interagir com outras pessoas. E além disso, existe o aspecto das oportunidades da vida, que hoje recebe um nome especificamente, ou seja, que é o networking, ou seja, o número de pessoas com as quais você se relaciona, que em função justamente desse contato, dessa conexão, eles vão se lembrando de você e vão te indicando para uma coisa, para outra coisa. Então esse é um aspecto muito importante, que é o instinto social. O outro fator importante diz respeito à reciprocidade. É natural que quando nós fazemos algo por alguma pessoa, quando ajudamos alguém, nós temos uma expectativa que, caso tenhamos a necessidade, possamos contar com aquela pessoa se o que tiver que ser feito estiver ao alcance dela. E, por último, a imagem. As pessoas sempre foram muito preocupadas com a sua própria imagem junto com seus semelhantes. Isso é do ser humano. E essa visão ela era compartilhada por Darwin, da era da Inglaterra vitoriana, e por Glauco, da Atenas aristocrática. O processo de seleção natural, agindo no nível individual, ele premiou aquelas pessoas com melhor imagem, pelo fato delas serem mais propensas a atrair amigos e atrair parceiros. Por outro lado, com relação aos grupos, houve uma evolução, houve um estímulo para a evolução nos animais sociais, que eram aqueles dos pequenos grupos, para os animais ultrasociais, que eram aqueles que viviam em grandes grupos. Voltado a quê? Voltado a colher os maiores benefícios da divisão de trabalho, como ocorre nas colmeias e nas colônias de formigas. Assim como as abelhas, nossos ancestrais eram criaturas territoriais, com predileção por meios defensáveis, como cavernas, por exemplo, e que tinham proles vulneráveis, que exigiam enormes quantidades de cuidado para proteger de outros grupos vizinhos. Quando alguns grupos começam a plantar, a construir residências permanentes, celeiros, pastagens, eles passam o quê? Eles passam a ter reservas de alimentos, mas consequentemente, mas por outro lado, eles necessitam de defesas mais fortes. Bem, pessoal, isso aqui é um recorte da Itália, onde em azul nós temos o rio Rubicão e em vermelho nós temos Roma. Nós estamos utilizando, na verdade, essa narrativa para poder trazer para vocês
a explicação de uma metáfora, a travessia do rio Rubicão. E essa metáfora ela é sempre utilizada para mostrar para situações onde pequenas ações levaram a muitos eventos e a consequências muito graves, ou pelo menos consequências muito importantes. Como nós temos em todo esse processo em que o homem sai de uma fase onde ele trabalhava de uma maneira individual, de uma maneira isolada, trabalhava igual a outros animais, e é onde ele faz essa evolução dele de grupos sociais, que é de pequenos bandos para grandes grupos. Então isso é uma travessia do Rubicão, porque representa um momento muito importante na história da civilização humana. Então, no caso dessa narrativa especificamente, o rio Rubicão então era um rio que ficava a 360 quilômetros de Roma e que existia uma lei romana que proibia que qualquer indivíduo atravessasse esse rio com um exército, a não ser que expressamente autorizado pelo Senado. O que aconteceu? Em 49 a.C., Júlio César atravessou esse rio com o exército, ou seja, ele, na verdade, ele não respeitou a lei e caminhou na direção de Roma. Nesse meio tempo, se instalou uma guerra civil em Roma. E como resultante dessa guerra civil, Júlio César se tornou o governante de Roma. O grande passo para a cognição humana foi o desenvolvimento da capacidade de compartilhar representações mentais nas intencionalidades compartilhadas de tarefas que dois ou mais membros pretendiam realizar juntos, e que teria surgido em duas etapas. O primeiro deles, a capacidade de compartilhar intenções em grupos de 2 ou 3 pessoas que caçavam juntas. E esse foi o Rubicão, para o que se apresentou em seguida. E o segundo passo foi a evolução dessa mesma capacidade para regimentar grupos maiores, talvez com o objetivo de se proteger da ameaça de outros grupos. Bom, pessoal, aqui nós encerramos esse capítulo e eu desejo convidar vocês para estar com a gente no próximo capítulo, onde nós vamos tratar do interruptor da comédia.